A organização da psique e a intuição. Vamos dar início à nossa cátedra desta noite. Poderíamos denominar esta cátedra Intuição. Antes de tudo, havemos de começar pela base, o homem. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo de nossa existência? Para que existimos? Por que existimos? Eis aí uma série de indagações que devemos esclarecer e resolver. Nasce uma criança, e de fato recebe o corpo físico de forma gratuita, é óbvio, um corpo maravilhoso, com uns 15 bilhões de neurônios, etc., a seu serviço, nada lhe custou. Conforme a criança vai crescendo, a mente sensual vai se abrindo pouco a pouco, e esta última, em si mesma e por si mesma, se informa mediante as percepções sensoriais externas. E é, precisamente, com os dados aportados por tais percepções, como a mente sensual elabora sempre seus conceitos de conteúdo, motivo pelo qual ela jamais pode saber algo sobre o real. Seus processos raciocinativos são subjetivos, movem-se dentro de um círculo vicioso, o das percepções sensoriais externas, isso é óbvio. Agora compreenderão vocês um pouco melhor o que é a razão subjetiva em si mesma. Mas há de se fazer uma plena diferenciação entre razão subjetiva e razão objetiva. É óbvio que a criança tem que passar por todos os processos educacionais, jardim de infância, primária, secundária, pré-vestibular e até a universidade. A razão subjetiva se nutre com todos os dados que as distintas instituições escolásticas lhe aportam, mas em verdade que nenhum instituto docente poderia dar à criança, ou ao jovem, ou ao adolescente, dados exatos sobre aquilo que não é do tempo, sobre aquilo que é o real. Em verdade, irmãos, que as especulações da razão subjetiva vêm a conduzir, pois, o intelectual, ao terreno absurdo, diríamos, do utopismo, ou no melhor dos casos, ao das simples opiniões de tipo subjetivo, etc., mas nunca a experiência verdadeira daquilo que não é do tempo, daquilo que é a verdade. Em troca, a razão objetiva, que desgraçadamente não recebe nenhuma instrução e para a qual não há escolas, permanece sempre abandonada. Indubitavelmente, os processos raciocinativos da razão objetiva, obviamente nos conduzem, diríamos, a postulados exatos e perfeitos. Mas a criança, desde o princípio, é educada subjetivamente, para ela não existe nenhuma forma de instrução superior. Os dados dos sentidos aportam à mente subjetiva do adolescente, à mente sensual, diríamos, todas as questões escolásticas, de família, etc., que são meramente empíricas e subjetivas, e isso é o lamentável. Em princípio, a criança não perdeu ainda a capacidade de assombro. Obviamente, se assombra ante qualquer fenômeno, um belo brinquedo desperta nela esse assombro, e se divertem as crianças com seus brinquedos. Mas, conforme vai crescendo, conforme sua mente sensual vai recebendo dados da escola, do colégio, a capacidade de assombro vai desaparecendo, e no fim, chega o instante em que a criança se converte em jovem, e o jovem já perdeu por completo essa capacidade. Desafortunadamente, os dados que se recebe nos colégios, nas escolas, nos centros educacionais, só servem para nutrir, como já disse, a mente sensual, mas nada mais. Dessa forma, e com esses sistemas de educação atuais, o único que realmente se consegue é forjar-nos, na escola, na academia, na universidade, uma personalidade artificiosa. Tenhais em conta, meus caros irmãos, que em realidade de verdade, os conhecimentos que se estudam em humanidades, jamais serviriam para formar o homem psicológico. Em nome da verdade havemos de dizer, claramente, que as matérias que se estudam atualmente nos institutos docentes, não têm relação alguma com as distintas partes do ser. Por isso é que só servem para falsear os 5 cilindros da máquina orgânica, tirar-nos a capacidade de assombro, desenvolver a mente sensual e forjar em nós uma personalidade falsa, e isso é tudo. Assim, pois, que se entenda claramente que a mente sensual de forma alguma poderia produzir em nós uma transformação radical. É conveniente entender que a mente sensual, por muito culta que pareça, nunca poderia tirar alguém do automatismo e da mecanicidade em que se encontra toda a gente, todo o mundo. Uma coisa é o homem meramente animal, ou seja, o animal intelectual, e outra coisa, em verdade muito diferente, por certo, é o verdadeiro homem psicológico.
Ao citar a palavra homem, incluo também, naturalmente, a mulher, e isto se deve subentender claramente. Nascemos com um corpo físico maravilhoso, mas em realidade de verdade precisamos fazer algo mais. Formar o corpo físico não é difícil, o herdamos, mas formar o homem psicológico sim é difícil. Para formar o corpo físico não precisamos trabalhar sobre nós mesmos, mas para formar o homem psicológico, sim devemos trabalhar em nós mesmos, isso é óbvio. Trata-se, pois, de organizar a psique, que está desordenada, para criar o homem psicológico, que é o verdadeiro homem, no sentido mais completo da palavra. Dizia o mestre Gurdjieff que a máquina não orgânica não tem nenhuma psicologia. Tenho que discordar com ele, bastante, nessa questão. Sim, existe psicologia em qualquer máquina orgânica chamada homem, equivocadamente, por certo. O que acontece é que está desorganizada e isto é distinto. Organizar essa psicologia dentro do animal intelectual é urgente, o inadiável, o impreterível, se é que queremos, em verdade, criar o verdadeiro homem, que é o homem psicológico. Distinga-se, pois, entre o animal intelectual equivocadamente chamado homem, e o verdadeiro e autêntico homem psicológico. Nós precisamos trabalhar sobre nós mesmos, se é que queremos criar a tal homem. No entanto, há luta em nós, a mente sensual é inimiga declarada da mente superior. A mente sensual se identifica com qualquer circunstância. Se, por exemplo, de repente nos encontramos em opíparo banquete, nos identificamos tanto com as iguarias que nos convertemos em glutões. Se nos brinda uma taça, nos identificamos tanto com o vinho que terminamos bêbados. Se encontramos em nosso caminho uma pessoa do sexo oposto, fascinante, interessante, nos identificamos tanto com aquela, que no fim terminamos nós de fornicários, ou convertidos simplesmente em adúlteros. Nestas circunstâncias, e deste modo, não é possível criar o homem psicológico. Se por alguma parte havemos de iniciar o trabalho de criar o homem psicológico, será, em realidade de verdade, trabalhando sobre nós mesmos, não nos identificando, jamais, com nenhuma circunstância, e nos auto-observarmos de instante em instante, de momento em momento. Há quem erre o caminho, existem sociedades, escolas, ordens, lojas, religiões, seitas, que pretendem organizar a psique humana mediante certas máximas que chamaríamos de ouro, comunidades que pretendem, mediante tal ou qual máxima, comportar-se em todas as circunstâncias da vida, a fim de conseguir algo que elas chamariam purificação, santidade, etc. Tudo isso é urgente analisar. É óbvio que uma máxima qualquer, de tipo ético, religioso, nunca poderia servir de padrão para os distintos acontecimentos da vida. Uma máxima, ainda estruturada com a lógica superior de um Ouspensky, por exemplo, em verdade que jamais poderia criar um novo cosmos, nem uma natureza. Sujeitar-nos estritamente a uma máxima, com o propósito de organizar nossa psique, seria absurdo. Isto significaria converter-nos em escravos, obviamente. De maneira que convém que reflitamos sobre muitos catálogos éticos e códigos morais com máximas de ouro. Todas essas regras ou máximas, jamais podem transformar a ninguém, isso é óbvio. Além disso, há fatores que há que analisar, antes de poder alguém entrar no trabalho de organizar a psique. Inquestionavelmente, um enunciado demonstrativo, por exemplo, por muito rico que ele fosse, e perfeito, poderia ser falso, e o que é pior, intencionalmente falso. Assim que, ao tentarmos uma transformação de nós mesmos, temos que nos tornar um pouco mais individuais, não quero dizer egoístas, subentenda-se isto como aprender a pensar melhor de uma forma mais independente e perfeita, porque muitas sentenças sagradas, máximas de ouro, como já disse, aforismos que todo mundo considera perfeitos, realmente não poderiam servir de padrão de medida para conseguir uma transformação autêntica e uma organização da psique dentro de nós. Trata-se de organizar a psique interna, e temos que sair de tanto racionalismo de tipo subjetivo, e ir, como se diz, ao grão, aos fatos, enfrentar nossos próprios erros, como são, não querer nunca justificá-los, não tratar de fugir deles, não tentar desculpá-los. Precisase que nos tornemos mais sérios, na analítica temos que ser, diríamos, mais judiciosos, mais compreensivos.
Se em verdade não buscamos escapatórias, então sim podemos trabalhar sobre nós mesmos para conseguir a organização do homem psicológico e deixar de ser meros animais intelectuais, como até agora somos. Autoobservação psicológica é básica. Precisase, em verdade, autoobservar-monos de instante em instante, de segundo em segundo. Com que objeto? 1. Qual? Descobrir nossos defeitos de tipo psicológico, mas descobri-los no terreno dos fatos, observá-los diretamente, judiciosamente, sem evasivas, sem desculpas, sem escapatórias de nenhuma espécie. Uma vez que um defeito tenha sido devidamente descoberto, então e só então, podemos nós compreendê-lo, e ao tentar compreendê-lo devemos, repito, ser severos conosco mesmos. Muitos, quando tentam compreender um erro, o justificam ou o evitam, ou o escondem de si mesmos, e isso é absurdo. Há também alguns irmãozinhos gnósticos que, ao descobrirem tal ou qual defeito em si mesmos, começam com sua mente, diríamos, teórica, a fazer especulações e isso é gravíssimo, porque como já disse e repito agora, neste momento, as especulações da mente, meramente subjetivas, vão desembocar, forçosamente, no terreno do utopismo, isso é claro. Assim, pois, se quer entender um erro, as especulações meramente subjetivas devem ser eliminadas, e para que sejam eliminadas, precisase haver observado o erro diretamente. Só assim, mediante uma correta observação, é possível corrigir a tendência à especulação. Uma vez que alguém tenha compreendido integralmente qualquer defeito psicológico, em todos os níveis da mente, então sim pode dar-se ao luxo de quebrantá-lo, de desintegrá-lo, de reduzi-lo a cinzas, a poeira cósmica. No entanto, não nos devemos esquecer nunca que a mente, por si mesma, não poderá alterar radicalmente nenhum defeito, nunca. A mente, por si mesma, pode rotular qualquer defeito com distintos nomes, pode passá-lo de um nível a outro, escondê-lo de si mesma, escondê-lo dos demais, mas nunca desintegrá-lo. Muitas vezes lhes falei aqui, lhes disse que necessitamos de um poder que seja superior à mente, de um poder que, em verdade, possa reduzir a cinzas a qualquer defeito de tipo psicológico. Afortunadamente, esse poder existe no fundo de nossa psique. Refiro-me, claramente, a Stella Maris, a Virgem do Mar, que é uma variante de nosso próprio ser, mas derivada, ou derivado. Se nós nos concentrarmos nessa força variante que existe em nossa psique, que alguns povos a denominaram Isis, e outros Tonantzin, e aqueles Diana, etc., seremos assistidos. Então, o defeito em questão pode ser reduzido à poeira cósmica. Qualquer agregado psíquico, viva a personificação de tal ou qual erro, uma vez que tenha sido desintegrado, libera algo, isso se chama essência. É claro que, dentro de qualquer dessas garrafas conhecidas como agregados psíquicos, existe essência ou consciência anímica enfrascada, e ao ser quebrantado este ou aquele erro, o percentual de essência ali depositado ou embalado é liberado. Cada vez que um percentual de essência búdica é liberado, aumenta, de fato e por direito próprio, o percentual de consciência. E assim, conforme nós vamos quebrantando os agregados psíquicos, o percentual de consciência desperta se irá multiplicando, e quando a totalidade dos agregados psíquicos for reduzida a cinzas, a consciência terá despertado também em sua totalidade. Se apenas temos quebrantado 50% dos elementos psíquicos indesejáveis, possuiremos, obviamente, 50% de consciência objetiva, desperta. Mas se nós conseguimos quebrantar os 100% dos agregados psíquicos indesejáveis, lograremos de fato e por direito próprio, um 100% de consciência objetiva. Assim é que, à base de multiplicações incessantes, nossa consciência irá resplandecendo cada vez mais, isso é óbvio. Lograr o absoluto despertar é o que queremos nós. E é possível lográ-lo, se marchamos pelo caminho correto. Do contrário, não seria possível lográ-lo, isso é claro. Em todo caso, à medida que nós formos quebrantando os elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos, distintos se diz ou faculdades luminosas irão aflorando em nossa psique, e quando se houver conseguido a aniquilação budista, então, em verdade, haveremos conseguido a mais absoluta iluminação. Esta palavra, aniquilação budista, molesta muito a determinadas organizações de tipo pseudo-esoterista e pseudo-ocultista.
A nós, em vez de nos fastidiar tal palavra, nos agrada realmente. Conseguir o 100% de consciência é algo ansiável. São muitos os que gostariam de ter a iluminação, são muitos os que se sentem amargados, os que padecem entre as trevas, os que sofrem pelas distintas circunstâncias amargas da vida. A iluminação é algo muito ansiável, mas a iluminação tem uma razão de ser. A razão de ser da iluminação é o Dharmadhatu. Esta palavra, de tipo sânscrito, soará um pouco estranha aos ouvidos dos aqui presentes. Dharmadhatu vem de sua raiz Dharma. Poderia alguém desintegrar os elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos, e no entanto, não por isso lograria a iluminação radical. Aqui entra em jogo aquilo que se chama o terceiro fator da revolução da consciência, o do sacrifício pela humanidade. Se nós não nos sacrificarmos pela humanidade, não seria possível conseguir a iluminação absoluta, porque, repito, a razão de ser da iluminação é o Dharmadhatu. É óbvio que, se desintegramos o ego, nos é pago. É certo e de toda verdade que, se criamos os corpos existenciais superiores do ser, nos é pago. Não podemos negar que, se nós nos sacrificamos por nossos semelhantes, nos é pago. Tudo isso é indubitável. Para conseguir a iluminação absoluta, precisais trabalhar com os três fatores da revolução da consciência: nascer, ou seja, criar os veículos existenciais superiores do ser, morrer, desintegrar o ego em sua totalidade, sacrifício pela humanidade. Eis aí os três fatores da revolução da consciência. Mas como lhes dizia a vocês, temos que saber trabalhar sobre nós mesmos. Isso é óbvio, precisamos organizar o homem psicológico dentro de nós mesmos, primeiro que tudo. Antes de conseguirmos a iluminação absoluta, o homem psicológico deve nascer em nós, e nasce em nós quando se organiza a psique. Há que organizar a psique dentro de nós mesmos, aqui e agora. Se nós trabalhamos corretamente, organizamos a psique. Por exemplo, se não malgastamos as energias do centro emocional, se não malgastamos as energias da mente, ou as do centro motor instintivo sexual, é óbvio que com tal reserva, criamos ou vimos a criar, a dar forma ao segundo corpo psicológico em nós. Um novo corpo para as emoções, denominemolo deidolon. É indubitável que, se nós nos libertarmos da mente sensual, conseguiremos, em realidade de verdade, poupar energias intelectuais, com as quais poderíamos nutrir ao terceiro corpo psicológico, a mente individual. E ao pronunciar-me contra a mente sensual, quero que entendam os irmãos, claramente, que não deixo de reconhecer a utilidade da mente sensual e que precisamos viver em perfeito equilíbrio, saber manejar a mente superior e saber usar a mente sensual. Porque se alguém não sabe usar a mente sensual, esquecese de que tem que pagar o aluguel, esquecese de que deve comer para existir, esquecese de que tem que se vestir, anda pelas ruas no mais completo desalinho, não cumpre com seus deveres na vida. Então, a mente sensual é necessária, mas há que sabê-la manejar inteligentemente, com equilíbrio. Ou seja, a mente superior e a mente sensual devem equilibrar-se na vida, isso é óbvio. Há pessoas que se preocupam unicamente pela mente superior. Exemplo, determinados eremitas que vivem em cavernas nos Himalaias, esquecem-se que têm uma mente sensual. Descartá-la, simplesmente assim porque sim, é absurdo. Precisase que a mente sensual funcione de forma equilibrada, para cumprir com seus deveres na vida. A pugna entre a mente superior e a sensual é espantosa. Recordemos nós ao Cristo, quando esteve em seu jejum no deserto. Apresentas-lhe um demônio e lhe diz: todos estes reinos do mundo te entregarei, se te ajoelhas e me adoras, ou seja, a mente sensual tentando. E responde a mente superior dizendo: Satã, Satã, escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só obedecerás. Não se deixou Jesus dominar pela mente sensual. Mas isto não quer dizer que não seja útil talmente. O que acontece é que há que tê-la sob controle e que deve marchar em perfeito equilíbrio com a mente superior. Ao tratar de organizar o homem psicológico, obviamente acontecerá uma pugna espantosa entre as duas mentes, entre a superior ou psicológica e a sensual. A mente sensual não quer nada que se relacione com a mente superior. A mente sensual goza quando se identifica com uma cena de luxúria, ou quando alguém se identifica com um acontecimento doloroso na rua, ou quando se identifica com uma taça de vinho, etc.
A mente psicológica se opõe violentamente. Vou ilustrar isto com um exemplo. De repente, em um carro, alguém conduzia o automóvel. Marchávamos pela faixa esquerda de uma rua, pela faixa direita, uma dama conduzia outro carro. De repente acontece que o carro que conduz aquela dama muda de direção, tenta meter-se a um supermercado. É óbvio que, indo pela direita, devia virar para alguma parte, para meter-se no supermercado. Se o supermercado estivesse à sua direita, pois se teria metido para a direita, mas, desafortunadamente, estava à sua esquerda, e a faixa esquerda estava ocupada pelo carro em que nós viajávamos. Não importa aquela dama, absolutamente nada, e definitivamente vira para a esquerda, claro, vindo a colidir com o carro em que nós íamos. Os danos não foram graves, foram mínimos para aquele outro carro. Mas aqui vem o interessante. Como quer que no carro em que viajava minha insignificante pessoa, o condutor reconheceu não ter a culpa, e em verdade, não a tinha, ele não era culpado de que outro carro se lhe metesse pela frente, virando violentamente, em momentos em que ele marchava. Naturalmente alegou isso, a dama em questão. A dama insistia em ter sua razão. Claro, sua razão era absurda, manifestamente absurda, e qualquer perito de trânsito a teria desqualificado imediatamente. No entanto, ela insistia, chama ao seguro dela, para arranjar o problema. Depois de 1 ou 2 horas, o seguro não chegava. A dama insistia em que se lhe pagassem uns 300 pesos que custava o dano, o conserto de seu veículo que ela mesma havia destruído. Os tripulantes do carro em que viajava e seu condutor, definitivamente, estavam irados em grande maneira, e embora qualquer deles pudesse pagar, não estavam dispostos a fazê-lo, era tal a ira que tinham. Por minha parte, resolvi não me identificar com aquela circunstância, pois, nossa disciplina psicológica, nosso judô psicológico, diríamos, nos indica que em tais casos alguém não deve se identificar. É óbvio que permaneci sereno, de acordo com nosso judô psicológico. Bom, mas o tempo se passava, 2 horas e possivelmente muitas mais teríamos que aguardar, pois o seguro não aparecia. Ao fim, a dama aquela chegou muito respeitosamente a mim, pois viu que era o único que estava sereno, os demais tripulantes vociferavam. Me diz, senhor, se me desse ao menos 300 pesos, deixamos esta questão de lado. É que estou perdendo tempo e todos o estamos perdendo. Eu disse, observe a posição em que estão esses 2 carros, queria virar à esquerda deveria ter tomado a faixa esquerda, mas a senhora vai pela faixa direita, e no entanto, tenta entrar naquele supermercado. Não é possível entrar pela faixa direita, quando a esquerda vai ocupada. Qualquer perito em trânsito a desqualifica. Senhor, mas o que fazemos, perdendo tempo? Não vem o seguro. Bom, tome seus 300 pesos e vá em santa paz. Não há problema, siga sua viagem. É óbvio que houve um protesto geral dos tripulantes. Indignaram-se, não somente contra aquela dama, mas contra mim também. Era tal o estado em que se encontravam, que não podiam menos que protestar, encontravam-se absolutamente identificados com a cena. E é claro que a mim me qualificaram de tonto, etc., etc., e etc., e outras tantas ervas. Claro, um dos tripulantes avançou direto às damas, com o propósito de insultá-las, pois eram várias, a que conduzia e acompanhantes. Eu me adiantei um pouco e disse àquela senhora, vá em santa paz e não faça caso aos insultadores. Bom, a mulher, muito feliz desde longe me alcançou a dar o último saludo, e o carro se perdeu lá, por essas ruas da cidade. Teria podido seguir aguardando 3, 4 ou 6 horas, toda uma tarde, e possivelmente até a noite, até que chegasse o seguro, para concluir em qualquer acordo tolo. Realmente, não havia problema grave, os danos daquele carro eram mínimos, mas embora os tripulantes aqueles tinham dinheiro, de nenhuma maneira estavam dispostos a pagar. Encontravam-se tão identificados com a cena que, obviamente, não tinham vontade, como se diz, de dar a torcer seu braço. Os salvei, certamente, de uma quantidade de pormenores e detalhes molestos, evitei-lhes, se é possível, ir à delegação, evitei-lhes 50.000 tolices, amarguras e discussões, mas eles encontravam-se tão identificados com aquele fato,
que nem conta se davam do bem que se lhes havia feito. Assim é a gente. De maneira que, meus queridos amigos, em realidade de verdade, devem vocês entender que identificar-se com as circunstâncias traz problemas. É absurdo identificar-se com as circunstâncias, completamente absurdo. Gastam-se as energias. Com que energias organizaria alguém, por exemplo, o corpo astral, se deixa levar por esses estalidos de ira, dessas birras espantosas, dessas cóleras que não têm razão de ser, tudo por identificar-se com as circunstâncias? Com que forças poderia alguém dar-se o luxo de criar-se uma mente individual, se alguém, em verdade de verdade, dissipa suas energias intelectuais, as malgasta em tolices, em fatos similares aos que lhes contei? A criação do segundo corpo nos convida a poupar energias emocionais, e a criação de um terceiro corpo, chamaríamos intelectual, ou mente individual, nos faz compreender a necessidade de poupar, um pouco, nossa energia mental. Agora bem, se nós não aprendemos, em verdade, a deixar as antipatias mecânicas, se nós estamos sempre cheios de má vontade para com nossos semelhantes, com que energias criaríamos então o corpo da vontade consciente, ou seja, o quarto corpo psicológico? E há que criar todo esse jogo de veículos superiores, se é que queremos em verdade criar, dentro de nós mesmos, ou fabricar dentro de nós mesmos, ou dar forma dentro de nós mesmos, ao homem psicológico. Bem sabemos que alguém que possui o corpo físico e um segundo corpo de tipo emocional, psicológico, e um terceiro corpo de tipo mental, individual, e um quarto corpo de tipo volitivo, consciente, pode dar-se o luxo de receber seus princípios anímicos para converter-se em homem, isso é indubitável. Mas se alguém verdadeiramente malgasta suas energias motoras, vitais, emocionais, mentais e volitivas, identificando-se com todas as circunstâncias da vida, etc., pois é óbvio que nunca poderá organizar esses corpos psicológicos em nós, tão indispensáveis para que, dentro de nós mesmos, apareça o homem. Assim que, quando falo de organizar a psique, deve saber-se entender, temos que manejar energias, sabê-las utilizar, não nos identificarmos para não malgastar nossas energias toscamente, não nos esquecermos de nós mesmos. Quando alguém se esquece de si mesmo, identifica-se, e quando se identifica, então não pode dar forma à psique, não pode fazer que a psique se estruture inteligentemente, em si mesma, porque malgasta as energias toscamente. Isto é urgente entendê-lo, meus queridos irmãos. Assim, pois, um homem verdadeiro é um homem que poupou suas energias e que, mediante as mesmas, pôde criar os corpos existenciais superiores do ser. Um homem verdadeiro é aquele que recebeu seus princípios anímicos espirituais. Um homem perfeito é aquele que desintegrou, diríamos, todos esses elementos psíquicos inumanos, em vez de tais elementos indesejáveis, deu forma ao homem interior. O homem interior é o que conta, e o homem interior recebe seu pagamento, a grande lei lhe paga. O homem interior está desperto porque desintegrou o ego. O homem real, verdadeiro, que se sacrifica por seus semelhantes, obviamente consegue a iluminação. Assim que, criar o homem é o primeiro, é o fundamental, e isto se consegue organizando a psique. Mas muitos, em vez de dedicarem-se a organizar sua própria psique íntima, preocupam-se exclusivamente por desenvolver poderes ou se dizem inferiores. Isso é absurdo. Com que vamos começar nós, a organizar a psique, ou a desenvolver poderes inferiores? O que é o que queremos? Temos que ser judiciosos, nós, na análise, judiciosos em nossos anelos. Se é poderes o que estamos buscando, perdemos o tempo miseravelmente. Creio que o fundamental é que organizemos nossa psique interior, isso é o básico. Se vocês o entendem em si mesmos e trabalham em si mesmos, conseguirão dar-lhe forma à psique. Então o homem real, o homem verdadeiro, terá nascido em vocês. Entendam isto, melhor é que, em vez de andar buscando se inferiores ou poderes inferiores, como dizemos nós, demos forma à psique. Há um poder transcendental, que nasce em qualquer homem que verdadeiramente trabalhou sobre si mesmo. Refiro-me, de forma enfática, à intuição, e cito isto para que deixem vocês de cobiçar poderes. Mas, qual é essa faculdade? Disse-nos que está relacionada com a glândula pineal. Não o nego,
mas o interessante é explicar quais são suas funções. Como definiríamos a intuição? Percepção direta da verdade, sem o processo deprimente da opção. Bom, está boa essa forma de definir, mas a acho muito incipiente, a usam todas as escolinhas por aí, de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista, mas a analítica nos convida a aprofundar mais neste assunto. O que é a intuição? É uma faculdade de interpenetração, possivelmente Hegel, em sua dialética, trate de defini-la com aquilo dos concretos universais, mas me parece melhor defini-la com a filosofia chinesa, da raça amarela, pois houve uma imperatriz chinesa que não entendia bem esta questão da intuição. Um sábio lhe explicou que era faculdade de interpenetração, está correta essa definição, mas ela não a entendia. Então o sábio trouxe uma vela acesa e a colocou no centro de um recinto, e ao seu redor colocou também 10 espelhos. É claro que a luz daquela vela refletia em um espelho e esse espelho a projetava outro espelho, e o outro espelho a projetava ao outro, e o outro ao outro, e assim notaram que os 10 espelhos, mutuamente, se projetavam a luz, um ao outro. Notou-se um jogo de luzes maravilhoso, um jogo com interpenetração. A imperatriz entendeu. Eis aí a faculdade da intuição. Se alguém logrou a aniquilação budista, se alguém conseguiu fabricar os corpos existenciais superiores do ser, se verdadeiramente é um homem de verdade, no sentido transcendental da palavra, então a faculdade de interpenetração será nele um fato. Tenhas em conta que alguém está contido no cosmos, melhor dito, alguém é uma parte de um todo. Dentro do microcosmo homem, há muito, existe o muito, e no entanto a totalidade de alguém, não é senão uma parte do todo. Já sabemos que, por exemplo, dentro do aiocosmo, ou seja o infinito, está contido o macrocosmo. Dentro do macrocosmo, que é a Via Láctea, está contido o quê? O deuterocosmo, o sistema solar. Dentro do deuterocosmo está contido o Sol, o cosmo, e dentro deste, está contido, pois, o cosmo-terra, o mesocosmo. Por sua vez, dentro do mesocosmo está contido o microcosmolhomem, e dentro do microcosmo homem está contida, pois, a vida do infinitamente pequeno, o tritocosmo. Bom, dentro de um cosmo há outro cosmo, e dentro desse cosmo há outro, e por toda 7 cosmos, uns contidos em outros. De maneira que dentro de nós há um cosmo inferior, isso é claro, o tritocosmo, e um cosmo superior, é claro, o mesocosmo, ou seja, nós estamos entre um cosmo superior e um cosmo inferior. Estamos também muito relacionados com nossos pais, pois, nos deram origem. Por sua vez, de nós provêm os filhos e os netos, todos estamos nos interpenetrando mutuamente. Assim, a interpenetração é uma lei, perfeitamente definida pela dialética de Hegel, com seus famosos concretos que já expliquei. Indubitavelmente, meus queridos amigos, a existência de um mundo qualquer, seu nascimento, seu desenvolvimento, sua morte, fica refletindo-se também dentro do homem verdadeiro, que logrou a aniquilação budista. Então, este pode dizer também, conheço a história desse planeta. Todo o Mahamanvantara pode refletir-se na unha de um homem autêntico, e pode refletir-se com tanta exatidão, que o Buda esse não ignore nada. Tudo o que possa acontecer a uma nação, pode refletir-se na psique de um homem que passou pela aniquilação budista, e refletir-se com tanta precisão, com tanto detalhe, que este, claro, não chega a ignorar nem o mais insignificante acontecer. Assim, pois, deduzam vocês, e infiram do que tenho dito, o que é a intuição, a faculdade de interpenetração. Se conseguimos que toda a história desta galáxia se reflita em nós, ignoraríamos algo, por exemplo, em relação à galáxia. Pois claro que não. E a galáxia, com todos os seus processos, pode refletir-se em nossa psique, com tanta naturalidade, meus queridos irmãos, como a vela aquele do exemplo que pus, que se refletia nos 10 espelhos que serviram para ilustrar a imperatriz. E se todas as criaturas podem refletir-se na psique de um Buda de contemplação, por que já não tem agregados psíquicos inumanos que desintegrar, e então este, de fato, consegue, mediante a intuição, aquilo que poderíamos definir como onisciência. Chegar à iluminação é possível, mas não esqueçam, meus queridos amigos, que a iluminação, por sua vez, tem suas leis,
a razão de ser da iluminação, é o Dharmadhatu, ou seja, o Dharma. Se alguém se sacrificou pelos mundos, se alguém verdadeiramente criou seus corpos existenciais superiores, se alguém verdadeiramente dissolveu o ego merece, claro, recebe recompensa, pagamento. Porque somente na região do Dharmadhatu é possível a iluminação interior profunda. Assim, pois, como vital é que um dia chegue em vocês a iluminação, devem começar, desde já mesmo, por organizar sua psique, isso é óbvio. Precisamos que através de nossos trabalhos e mediante a iluminação um dia possamos dar o grande salto e cair no vazio iluminador. Distinguir entre a mecânica da relatividade e o vazio iluminador. O importante para nós é escaparmos deste mundo da relatividade, deste mundo de causas e efeitos, deste mundo onde reina a dor. E somente é possível conseguir dar o grande salto para cair no vazio iluminador, se desintegra o ego, se o reduz a cinzas, se o converte em poeira cósmica, se organiza sua psique, se lhe dá forma à sua psique, só assim pode lográ-lo. O vazio iluminador é a máxima aspiração nossa, é a grande realidade, a vida livre em seu movimento, além do corpo, dos afetos e da mente. Inquestionavelmente, o vazio iluminador é o supremo, a verdade, a vida, é o que sempre tem sido, e o que sempre será. Se dizemos que é o supremo, devemos compreender essa palavra, supremo, ou supremus no latim. Supremo é o incondicionado, aquilo que se escapa à mecânica da relatividade, o que não é do tempo, o que transcende aos 5 sentidos ordinários, o incondicionado. Mas há outra acepção do supremus, o acabado, o consumado. Em sua primeira acepção, supremus é originarium, o original, em sua segunda acepção como consumatum, é o acabado, o perfeito e o concluído, por isso Jesus disse, consumatum est, tudo se consumou, o perfeitíssimo, o homem que já alcançou o estado de Dharmakaya, o verdadeiro iluminado, o que logrou a iluminação, aquele que pôde integrar-se com o originarium, o verdadeiro bem-aventurado ou liberado. São as duas acepções de supremus. Alcançar esse estado de iluminação absoluta radical no vazio iluminador é o ansiável, mas para lográ-lo, meus queridos amigos, devemos começar por organizar nossa própria psique. Para isto precisamos viver inteligentemente, sabiamente, do contrário, pois, não seria possível. Até aqui minha cátedra desta noite.